Olá! Boa noite, tá conectando aqui? Boa noite. Hoje nós vamos fazer aqui a live de boneca em macramê. Pra quem não me conhece, eu sou Laura Amaral, aqui da Seres em Nós, e eu ajudo mulheres e pessoas a criarem seres em macramê. E hoje então eu vou ensinar o passo a passo de como fazer uma boneca em macramê sem precisar usar madeira para fazer a cabeça, nada, somente fios e nós aqui, como essa bonequinha aqui e como essa outra boneca aqui maior. Eu falei para vocês que hoje eu ia pegar os materiais aqui na live mesmo para vocês aprenderem como calcular também essas peças, né, as medidas, os fios e tudo mais. Então eu vou ensinar passo a passo hoje, desde a concepção até a escolha dos materiais e a construção mesmo da boneca. Então aqui nós temos, né, essa boneca aqui no tamanho pequenininho. E ela aqui maior, que eu falei pra vocês. Com o mesmo trabalho, aqui só tem, né, os detalhes diferentes, mas a estrutura da boneca aqui é sempre a mesma que nós trabalhamos, tá? E eu vou mostrar para vocês também uma diferença aqui que dá para ser feita na estrutura da cabeça, com nós diferentes que nós podemos escolher para construir a nossa boneca. Bom, então vamos lá. Para fazer essa bonequinha aqui, eu escolhi os seguintes materiais. Olá, boa noite. Então aqui para fazer a bonequinha que nós vamos fazer hoje, eu vou mostrar os materiais que eu escolhi fazer. E aí vou falar das medidas e o cálculo para fazer esse trabalho. Então aqui nós temos um cordão de algodão de 3 milímetros que eu escolhi fazer. Eu tenho aqui ele na cor preta, pode ser na cor bege ou colorido, como vocês preferirem, não importa. E pode ser de outras medidas. Essa daqui é o que a gente vai fazer aqui para fazer desse tamanho aqui menor. Mas pode ser maior, que é essa ideia que eu vou mostrar para vocês como replicar para poder construir a sua boneca no tamanho que você quiser, do jeito que você quiser, com o material que você tem também, com o material que você gosta de trabalhar. Então, essa é a ideia hoje. Então, eu escolhi... Boa noite, boa noite. Eu escolhi aqui fazer com esse cordão de algodão de 3 milímetros a estrutura do corpo, mas pode ser feito com barbante. É que o cordão de algodão, para fazer alguns nós, ele facilita, porque ele tem esse acabamento aqui, que ele já é mais fechadinho do que o barbante, que fica desfiando muito mais, como o barbante de 24 fios, que ele desfia aqui, né? Se a gente deixar a ponta aberta, ele vai desfiando. Inclusive, dependendo do trabalho que você vai fazer com esse barbante, é legal dar um nozinho para não ficar desfiando. Boa noite. Então aqui nós vamos usar o barbante 24 fios para fazer a roupa. Por quê? Porque isso daqui, ele é feito com o desfiado do barbante. Então vocês podem usar. E aí, para fazer aqui o corpinho, a gente também vai fazer nessa parte de cima um tipo de nó. Então tem um tipo de nó diferente na cabeça, outro aqui no corpinho e um para segurar a roupinha, que ela é bem simples. E aí vocês também podem escolher um tipo de fio, um tipo de barbante para fazer o cabelo. Eu escolhi aqui um barbante simples mesmo aqui, tá? Esse barbante aqui de 8 fios. Os números do barbante, eles significam a quantidade de fios que tem. Então esse aqui é um barbante número 8, que é 8 fios. E aí já para o macramê a gente costuma ver para vender, né, os barbantes 24 fios. E agora também existe o barbante 32 fios. Não sei se vocês já viram, mas tem aqui, ó. Barbante 32 fios, 10 peças, Euro Roma. Bom, então vamos lá. Aqui nós temos dois tipos de nós que dá para fazer essa boneca, para fazer a cabeça. Esse é o nó bem conhecido que se chama punho de macaco.
ele é um nó que eu adoro porque ele traz muito mesmo essa estrutura de uma cabeça de uma pessoa. Mas para colocar os cabelos, ele é um pouquinho mais complicado, porque você tem que ir colocando no próprio nó e trabalhando. E aí tem um outro tipo de nó, que se chama nó diamante, que eu vou mostrar para vocês hoje, que é esse nó aqui que nós vamos fazer, tá? Por quê? Esse daqui, a gente já consegue colocar o fio do cabelo dentro do próprio nó. E isso facilita essa parte, para dar tempo aqui de mostrar na live todo esse trabalho, do início ao fim com vocês, ok? Então, primeiro eu vou começar aqui calculando a medida com vocês. Quando nós vamos trabalhar com macramê, ele tem uma diferença do crochê e do tricô, que o crochê e o tricô você faz os pontos, né? Podendo a lã ou o barbante estar ali no novelo. E o macramê não, como são nós, você precisa cortar os fios e ir trabalhando para fazer os nós e precisa calcular. E é isso que muita gente teme, mas isso não é um bicho de 7 cabeças. O jeito para calcular é você fazer mostras, né? Fazer um mostruário de nós, os tipos de nós que você usa, e com ele dá para você ter a base de tudo. Então, aqui, esse nó diamante, por exemplo, se vocês nunca fizeram, hoje vai ser a primeira vez, já dá para ter essa noção, então, por exemplo, que eu vou passar aqui a medida do que eu uso que funciona. Oi, gente! É aqui, ó. Então, para fazer, como que nós costumamos fazer? Existe né, no caso, como eu vou passar para vocês, tem um cálculo que é para essa espessura de fio que eu estou usando, que vocês podem calcular. E aí, a gente faz uma coisa que é lá do tempo da escola, que se chama regra de 3. Então, isso costuma funcionar, que é você pensar, né? Eu uso 1 metro, por exemplo, de fio, em tantos milímetros. Se eu for usar um fio mais grosso ou um fio mais fino, eu vou usar ou mais ou menos fio, de acordo com a espessura, porque ele vai ocupar um espaço maior dentro do nó. E aí você consegue ter uma noção para trabalhar e conseguir ter uma ideia quando você muda o tamanho do fio. Então, eu vou passar esse cálculo aqui para vocês, porque vocês podem fazer agora essa boneca com um fio diferente do meu, que não vai ter nenhum problema. Então aqui, eu vou usar para fazer a estrutura da cabeça, do corpo e do braço, eu vou usar 1 metro de fio desse cordão de 3 milímetros, mas eu vou usar ele duplo. Eu vou usar ele aqui duplo, então eu vou calcular com vocês, mas vocês já fiquem sabendo que eu vou usar ele duplo. Como assim? Eu vou usar ele juntinho assim, ó, 2 partes juntas como se fossem um fio só, para dar o acabamento que eu quero. Esse nó, o nó diamante, ele não é um nó que fica tão grande quanto o nó punho, que eu consigo usar o nó punho de macaco, esse é o nome. Tem uma coisa sobre os nomes de nós. Acontece que essa é uma técnica que ela vem muito de outros países. Então, as pessoas traduzem aqui para o Brasil e pode ser que vocês encontrem com nomes diferentes os tipos de nós. Porque algumas pessoas chamam de um jeito, outras de outro, mas o nome mais comum desse aqui é esse aqui é o punho de macaco mesmo. Então esse daqui, ele consegue ocupar um espaço maior do que esse outro nó, que é o que nós vamos fazer, que é o diamante. Então eu vou usar o fio duplo para conseguir. Então, mas eu vou passar para vocês a medida do tamanho total do fio. Então aqui, se eu vou usar nessa minha estrutura 1 metro, ó, agora vai ter a parte difícil. O Instagram, ele passa aqui invertido, né? Então eu vou passar aqui para vocês, tentar passar aqui invertido também. Se eu uso aqui 1 metro para um cordão de 3 milímetros, vocês podem calcular aí, por exemplo, se for usar um cordão de 5 milímetros, como um exemplo. Então, se eu for usar um cordão de 5... Como que é o 5 invertido aqui? De 5 milímetros. Quantos metros que eu vou usar? Aí eu faço aqui o cálculo do X, né? Para quem lembra, a famosa regra de 3, que ajuda em tudo. Então, com isso, facilita muito o cálculo da quantidade de fios,
que você vai precisar cortar para o seu trabalho para conseguir fazer os nós. Então aqui nesse aqui que eu vou usar de 3 milímetros, se você for usar 3 milímetros, que nem o meu trabalho, geralmente o barbante 24 fios, ele tem uns 3, 4 milímetros, então dá para usar mais ou menos essa base. E aí você pode fazer aqui essa regra de 3, se for um outro tamanho, se for menor, mais fino, enfim. E aí a regra de 3, então a gente faz assim. O X aqui tá para 3, assim como o 5 tá para 1 metro. Então eu vou fazer aqui, cruzar. Se quiser pode fazer em centímetros, tá? E não em metro, não precisa. E aqui eu vou ter, então, 3x é igual a 5. E aí, agora vem aquela parte porque eu faço a multiplicação, né? Na regra de 3, gente, lembrando realmente a época da escola. E aí, então, eu preciso descobrir qual é o valor do x, que é a metragem que eu vou ter nesse meu cálculo de fios. Então, eu tenho aqui, x é igual a 5 dividido por 3. Eu não peguei um número fácil, deixa eu inverter aqui para vocês verem. Não peguei um número fácil, né, gente? Mas vai dar quebrado, mas aqui a gente já consegue ter uma ideia. Então, quanto que vai ser o x? Vai ser 1, né? Vamos dividir 5 por 3. Vai dar 1,6. Aqui. Gente, eu estou calculando aqui as medidas do fio, mostrando que com a regra de 3 é possível calcular. Dá 1,6, aí sobrou 3, né? Que a gente tem aquele cálculo. E aí sobrou 2, quer dizer. E aí vai dando 6, 6, 6, 6, 6, aquela coisa infinita. Que é só para ter uma noção. Olha, consegui fazer invertido, para vocês enxergarem aí do lado certo. Bom, então, esse é o cálculo base que ajuda, que é nosso aliado, que é a regra de 3. Ela facilita muito para vocês conseguirem fazer em qualquer medida, em qualquer tamanho, o que vocês quiserem, tá? Então aqui essa é a base para vocês seguirem. Isso daqui significaria que em vez de 1 metro, que é o que eu vou usar, se eu fosse usar um cordão de 5 milímetros, eu precisaria usar pelo menos 1,66 m. Mas é sempre bom calcular um pouquinho a mais, uma margem de erro, tá bom? Então essa é a ideia para conseguir construir com autonomia qualquer tamanho de peça e até mesmo coisas que vocês constroem, é sempre bom a gente anotar as medidas que está usando, porque na hora de fazer de novo, vocês podem tanto usar a mesma medida, quanto multiplicar aqui na regra de 3 para fazer de outro tamanho se for necessário. Bom, então vamos lá, mãos na massa aqui. Outra dica que eu vou dar, para cortar o fio. Eu sempre tenho em mãos aqui a minha fita métrica, mas às vezes está difícil, às vezes não dá muito certo. Então um truque que a gente costuma usar é medir com o tamanho do braço. Um braço aberto, vou fazer assim, ó, bem grande, um braço aberto até a altura do ombro tem mais ou menos uma medida de 1 metro. Você pode medir a sua aí para confirmar, mas costuma ser assim, tem mais ou menos a medida de 1 metro. Então aqui você consegue ter essa ideia para fazer o seu trabalho, ok? Então eu vou cortar aqui 1 metro. E no resto, aqui vai ser a proporção do que eu tô fazendo, do tamanho da minha boneca. É só ver porque o cabelo e o corpinho, ó, lembrando aqui, o cabelo e o corpinho, eles não têm um trabalho, assim, muito grande. Esse aqui eu deixei como se fosse um Rastafari, para mostrar aqui o barbante 24 fios sem ele ser desfiado, como que ele pode ficar nesse trabalho. Aqui também, e aqui o barbante mais fininho. Tá? Aqui, esse aqui eu fiz outros detalhes. Então eu fiz um cabelo diferente, com outro tipo de nó. É um outro trabalho que aqui pode ser esmiuçado depois com o tempo. Mas primeiro é legal pegar o básico, né? Então, pegar aqui e fazer um tamanho menor para depois ir fazendo outras proporções. Para quem não conhece, então, só para mostrar aqui de perto, esse é o nó diamante.
Ele dá essa ideia de diamante. E eu falo que a construção dele parece como se estivesse fazendo um pretzel, porque é esse o formato que ele vai fazendo, vai construindo, tá? E eu vou deixar pra cortar os fios do cabelo e da saia ou da roupa, do vestido, que for, aqui pra vocês verem. Lembrando que a roupa também depois vocês podem criar de outra forma, eu vou mostrar essa hoje, mas existem outras possibilidades que dá para ser feito também dentro dessa criação, que isso que é legal, que dá pra usar muito a criatividade. Então, eu vou agora virar aqui a minha câmera pra mesa pra vocês poderem acompanhar o passo a passo. Tô pegando aqui o fio que eu cortei, tá? Então, vamos lá. Vou virar aqui. E vou virar mais uma vez aqui só pra vocês verem certinho, tá? Uma pequena adaptação aqui, que o Instagram tem essa coisa comprida, ok? Estou aqui ainda. E aqui vocês estão vendo o meu material. Bom, se vocês comentarem algo eu vou ver depois só, tá? Então vamos lá. Agora então eu vou mostrar pra vocês como que faz o nó diamante. E eu não vou fechar ele, eu vou primeiro mostrar o formato dele. E pra facilitar, eu vou usar aqui um alfinete para prender o meu fio na mesa para não ficar se mexendo. Vocês podem prender ou com fita crepe, ou com aquelas pranchetinhas, enfim, se vocês tiverem para facilitar. E eu falei para vocês que eu vou fazer aqui com o meu fio duplo, para deixar o meu nó maior. Para facilitar e eu não me atrapalhar aqui no meio dessa confecção, eu vou dar um nozinho aqui na ponta, para ele ficar mesmo parecendo como se fosse um fio só, ok? E eu vou dobrar na metade, assim, aqui. Eu vou colocar aqui o meu alfinete, juntando aqui os dois e prendendo para não ficar se mexendo, tá? E aqui eu vou trabalhar. Então, como que é? Esse nó, ele é um nó que ele tem algumas voltas. Eu vou começar com a minha perninha aqui da esquerda. Vou passar esse meu fio, vou fazer como se fosse um looping, assim, ó, pra baixo. E vou deixar esse looping aqui, parece quase um olho, né, que tá olhando a gente. Bem pertinho aqui do meio do meu fio. Assim. E agora eu vou vir com esse meu outro e eu vou cruzar ele embaixo desse looping que eu fiz. Lembra que eu falei que esse nó parece na confecção dele que a gente tá fazendo um pretzel? Vocês já vão entender por quê. Então eu dei um looping aqui por baixo, no meu fio da esquerda. E agora eu vou vir com um looping aqui por baixo desse. Esse já é um nó mais elaborado que eu tô passando pra vocês. A gente consegue fazer com outros nós também. Mas esse aqui, caminhando aqui passo a passo, o vídeo também fica salvo, vocês conseguem ver depois, tá? Então, ó, vou voltar aqui só pra ficar bem simples. Então, a perna da esquerda, eu vou fazer um looping pra baixo. Com a da direita, eu vou passar embaixo desse looping. Desse loop. Aqui, assim. E vou formar a imagem que eu disse que parece um pretzel, ou que parece um nó de marinheiro. Eu venho aqui, ó. Só que o que acontece? Eu gosto de falar que todas as vezes que a gente vai construir esses nós, é como se os fios eles passassem por cima, por baixo, quase como uma trama, mas ele ainda por cima é um nó. Então tem que ficar uma coisa bem presa, com coisas por dentro e tudo mais. Então aqui esse fio, vocês vão ver que agora, tudo que a gente vai fazer é como se fosse cruzar ele por cima e por baixo. Então eu passei por baixo aqui desse outro e aí ele veio aqui por cima. Agora, adivinha só, ele vai vir aqui por baixo desse, ó. Ele veio por baixo. E agora ele vai vir por cima desse. E por baixo desse. E por cima desse. Então, olha, já vai passar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Assim. E aí é o que eu falo que é o formato do pretzel. Que é esse nó
de marinheiro, digamos assim, né? Que ele vem aqui, dá essa volta aqui. Pronto, basicamente o nó é esse. Ele só vai ter mais uma coisa, por quê? Nós estamos fazendo um formato que a ideia é como se ele fosse um redondo, uma cabeça. Assim. Então eu preciso que o fio ele passe por dentro do meu nó. Então aqui dá pra ver que a gente tem esse miolo bem certinho aqui no meio. E aí o que eu vou fazer? Antes de eu começar, eu vou dar uma apertadinha um pouquinho mais nesse nó para facilitar na hora que eu for fechar ele, porque ele vai precisar ficar fechadinho assim, arredondado, tá? Então eu vou fazer o seguinte, aqui, né, é o meu meio, eu vou puxar de cada lado para deixar mais apertadinho. Então, ó, esse tá o meu meio, eu vou só dar uma apertadinha aqui, vou puxando para dar uma apertadinha, que deu para vocês enxergarem bem o desenho. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, vou dar uma apertadinha. Só para facilitar depois. Aqui acho que ainda vocês conseguem visualizar o desenho, certo? E eu vim agora trazer os meus dois fios para dentro desse miolo. Eu vou vir aqui com esse aqui. Vou vir aqui pro lado de cá de novo. E vou puxar ele aqui por baixo, trazendo ele para dentro do miolo. Ó, tá vendo ele aqui? Vou puxar ele pra cá. E esse aqui é a mesma coisa, ele vai vir pra cá, seguindo sempre o mesmo sentido do caminho que ele já estava fazendo. Eu venho com ele pra cá, passo só por cima desse aqui que tá preso, tá? E eu vou passar aqui também no meio do meu nó. Pronto. O nó, a estrutura do nó está pronta. Esse nó aqui, ele é legal de ser feito com o cordão de algodão, porque ele tem essas várias voltas e o cordão de algodão é mais durinho e facilita nesse processo. Mas ele também pode ser feito com outros materiais, tá? E aí aqui, esse é legal de treinar bastante. E aí se eu puxasse aqui e aqui, meu fio ia ficar, meu nó ia ficar como esse daqui. Esse é meu mostruário de nó aqui, que dá pra ver que eu fiz com um cordão de 5 milímetros, usando 70 centímetros, porque eu não fiz ele duplo também, e ele fica aqui num tamanho bem legal. Eu vou agora cortar os cabelinhos. Então, eu quero um cabelinho que seja mais ou menos desse tamanho, agora que eu vou fazer. E eu vou cortar, então, vários. Até para facilitar o corte, a gente pode fazer assim, ó. Eu vou dar uma volta na minha mão para conseguir cortar bastante, de uma maneira mais rápida. E eu vou deixar ele um pouquinho maior, porque ele vai ter que entrar e ficar preso. Então eu vou fazer ele com o dobro aqui dos meus dedos, esse tamanho aqui de comprimento. E depois eu vou cortar o excedente. Então eu vou dar algumas voltas aqui. Dei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Bom, e eu vou cortar. E aí eu vou cortar aqui, ó, cortei a pontinha. E eu vou cortar aqui no meio. Isso é só pra mostrar um jeito rápido aqui pra cortar cabelo, se precisar. Eu vou cortar aqui no meio, pra ter vários fios mais ou menos aí do mesmo tamanho. Assim. Tá? Eu vou fazer com esse tanto aqui, só pra mostrar pra vocês. Se vocês quiserem fazer com mais cabelo, depois vocês veem. Aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar ele também por dentro desse miolo que eu falei, que é esse miolo aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó, por aqui. Aqui tá meio pequenininho pra ver, mas ele vem daqui, ó. E aqui tem um miolo, tá vendo? Colocando o dedo dá pra ver. É bem no centro mesmo, né? Então eu venho aqui por ele, com ele por aqui. Puxo pra cá. E aqui eu vou deixar. Agora, nós vamos fechar o nó. Eu vou puxar essas duas pontas pretas que estão aqui no centro. E aqui, como tá preso, ele já vai se segurar por si só. E vou puxando. Depois eu vou acertar.
Como eu não quero que esse preto fique aqui, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um dos lados aqui e vou apertar. Eu vou seguir o caminho do nó e vou indo apertando aqui. Vou ver onde que ele tá. Aqui, ó. Esse meu nó, ele tá aqui. O fio vem aqui e eu vou apertar ele. Eu vou apertando. É só seguir o caminho mesmo do fio. Vou apertando. Vou seguindo aqui o caminho. E vou deixar ele bem firme. Tá? E aqui. E aí eu posso fazer aqui a mesma coisa pro outro lado. Eu puxei na hora de mostrar aqui pra vocês, eu puxei antes da hora aqui um bege. Eu vou colocar ele de volta aqui no miolo, tá vendo o miolo aqui? Eu vou colocar aqui de volta. Coisas que acontecem. Se acontecer com vocês, se estiverem com dificuldade pra colocar de volta, eu já coloquei aqui, mas vocês podem usar algum tipo de alicate de ponta fina que dá pra puxar o fio. Tá? Bom, eu puxei como se fosse essa argolinha aqui de cima. Ó, tô seguindo aqui. Agora faltou o outro lado pra gente dar uma acertadinha, tá vendo? Então aqui eu vou vir e vou puxando também. Eu posso puxar até o contrário aqui, ó. Esse outro lado que não foi puxado, eu vou usar ele pra fazer o bracinho, que ele fica mais curto. Então eu vou seguir o caminho dele, só que eu vou seguir o caminho dele inverso aqui. Vou puxando pra cá pra deixar apertadinho também. Pra deixar todos os meus fios, né, aqui apertados, os dois lados do nó, pro nó ficar apertado. Tá? E aqui é a mesma coisa, é só seguir o caminho do fio dentro do meu nó. Tá? Ó. Procura ele. Aqui, ele veio aqui pra baixo, ó. E aí você puxa. Às vezes você vai descobrindo puxando mesmo, tá, gente? Às vezes, não tô achando, aí você, ó, tá vendo aqui? Só pra mostrar pra vocês, já tinha achado, mas, ó, eu puxo aqui, ó, eu vejo que ele tá aqui. Então, aí eu já puxo do lado que eu tô apertando. O nó, ele tá pronto, tá? Tô só realmente apertando. Lembrando que tudo isso é prática, você pode começar fazendo o mostruário do nó e depois passando aí pra fazer ele aqui na boneca. Pronto. O nó está pronto, apertado, tudo certinho aqui. Ok? Então agora eu vou soltar até esse nozinho que eu fiz aqui embaixo, porque esse aqui, como eu disse, vai virar meu braço. Vou fazer uma pontinha de nó assim em cada ponta, porque vai ser a mãozinha. Depois eu posso até acertar o tamanho pra ver se tá certinho, mas por enquanto eu vou fazer um nó normal, tá? Um nó simples mesmo aqui, só pra formar uma mãozinha. Vou tirar aqui o meu nó de mostrar. E aqui eu vou fazer de novo também no outro lado. Só um nozinho de mão mesmo, normal, simples. Assim, tá? Aqui, ó, já vê que o cabelo e a cabeça estão formados, ok? Dá pra fazer com mais fio, como eu disse, pra ficar um cabelo mais preenchido, mas assim, ele também já tá formado. E aqui a perninha. Eu vou cortar pra vocês já verem. Tá? Antes de seguir, pra não ficar aparecendo esse meu fio da cor crua aqui, eu vou dar uma volta com o meu fio preto aqui pra deixar ele mais juntinho e não correr o risco de aparecer. E ficar como se fosse aqui um pescoço. Tô dando uma volta mesmo normal. E aí eu posso ou dar um nozinho
ou pôr um pinguinho de cola, como preferir, e cortar aqui o excedente desse barbante, se quiser, aqui depois, tá? Vou só cortar já para facilitar a visualização. Por enquanto eu só dei uma voltinha mesmo, tá, gente? E eu vou passar um pinguinho de cola só para mostrar para vocês que essa cola de silicone, ela é muito prática e aliada aqui nossa no trabalho, que ela é boa para usar para qualquer coisa. Mas eu posso dar um nozinho desse fio com outro fio, um nó simples mesmo, só para prender, tá? Eu vou passar aqui um pinguinho dessa cola. Ela é ótima para muita coisa, gente. É uma cola muito boa para artesanato no geral. E pingar. Eu vou só prender aqui para secar com o meu alfinete. Esse aqui é um alfinete próprio de costura, é um alfinete em T, mas pode ser um alfinete normal se vocês estiverem usando uma base porosa. Mas é o que eu disse, não precisa nesse momento disso. Dá pra usar pra prender com outras coisas. E aqui eu vou fazer a estrutura agora da saia. Tá dando pra acompanhar, pessoal? Qualquer coisa no final podem me fazer perguntas, tá? E agora eu vou fazer a estrutura aqui da saia. Que é essa aqui, ó. Da saia, do vestido, né, daqui como um todo. A gente tem esse nó aqui que ele já aprende, é super fácil de fazer. E aí já vai ter praticamente a boneca pronta. Então, ó, eu vou fazer aqui o tamanho, aqui em relação à boneca, como se fosse o comprimento aqui todo da boneca. Ele tem aqui, ó, como se fosse o comprimento total, como se fosse uma mão mais ou menos aberta, duplo aqui. E isso daí é uma medida que ela é a olho do que vocês preferirem esteticamente para a boneca de vocês. Geralmente eu corto aqui esse fio numa medida próxima a uns 30 centímetros, 25, que dá aqui uns 12, aqui deve estar dando isso, ou uns 15, dependendo do trabalho. Esse aqui deve estar dando uns 12. Ele dobrado, né? E ele aberto deve dar uns 25. Já que eu não estou usando mais esse barbante, vou tirar aqui da mesa. E eu vou cortar mais 3 fios aqui desse mesmo tamanho, para ficar com um total de 4 para fazer essa roupinha. Se vocês estiverem usando um material que o fio é menor, vocês podem usar aquele duplo do mesmo jeito que eu mostrei para vocês na estrutura da cabeça, tá? Aqui, vou cortar os 4, como eu falei para vocês. E depois, como bônus, vou ensinar aqui, em outro momento, o nó punho também para vocês, tá? Punho de macaco. Bom, cortei aqui os 4. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um nó chamado nó tassel. Vou tirar aqui só, que já foi suficiente para colar, tá vendo? Já tá coladinho. Depois aqui, ó, se tiver alguma coisa do barbante que ficou de sujeira, tira. E aqui o pescocinho, tudo pronto. Ok? Deixa aqui no lado. E vamos fazer a estrutura do vestido. Você vai pegar esses fios e vai dobrar, como eu disse, para usar ele assim. E aqui vai vir um cruzamento, como eu falo para vocês, né? Sempre a gente tem uma coisa, uma em cima da outra, para cruzar e entrelaçar esses fios. Aqui vai ser a mesma coisa. Posso já até, se quiser, já dobrar todos os fios aqui na metade. E como vai ser? Eu vou vir com um fio passando por dentro do outro. Aqui vai ser um pouco mais nesse jeito aqui, desse cruzamento mesmo junto. Eu passei então aqui, nós vamos formar como se fosse um quadrado. Não sei aqui quem já pegou aquelas caixas de papelão e vai fechar em casa e coloca uma aba assim, ó, um em cima do outro a aba, para ela ficar fechado, né? A gente pega assim a caixa de papelão e faz assim, mais ou menos. É essa a ideia do trabalho. É como se uma coisa fosse cruzar a outra para fechar. Como ele já tá aqui dando essa voltinha, nem precisa tanto passar assim um pro outro. É mais como se fosse por dentro. Mas é a mesma ideia, digamos assim.
Então, eu passei esse aqui por dentro desse, eu vou vir com outro fio pra passar por dentro desse aqui. Só que eu tenho que vir com ele contrário ao que tá aqui por fora. Assim. E agora eu vou vir com outro por dentro desse, que também tem que ser contrário a esse outro que tá por fora. E aí esse fio precisa passar dentro desse outro. Tá? Agora, a gente pode até apertar um pouquinho. Se fosse para fazer um nota-cel simplesmente, a gente apertaria tudo. Mas por enquanto não aperta tudo, mas ele ficaria apertadinho, vou mostrar só para vocês verem. Apertado ele ficaria assim. Tá? Formando um quadrado. Eu vou deixar ele um pouquinho mais largo, mais frouxo, como estava antes. Porque, adivinhem só, o corpinho da nossa boneca vai passar aqui por dentro, tá? Então eu posso vir aqui, por onde eu achar mais fácil de passar a boneca. Acho mais fácil passar por aqui, porque não tem nenhum fio. Vou passar assim. E eu vou fazer a mesma coisa que eu mostrei pra vocês, de apertar aqui, tá? Então, é como se não tivesse aqui a boneca. Eu posso, como tá aqui na mão, eu vou segurar. Peraí, caiu aqui, pronto. Ó, eu vou puxar aqui um fio. Eu puxei esse aqui, eu posso segurar com o meu próprio dedo. Vou puxar o outro, pra ir deixando bem perto. Vou puxando o outro também. E vou fazendo isso. Aí eu vou vir aqui na minha boneca pra ver onde que eu quero que isso fique. Vou tirar aqui esse cabelo, que não é pra estar aqui. E vou trazer bem mais próximo aqui do pescoço, da cabeça. E aí eu vou apertar de novo pra ficar bem apertado, bem firme. Ok? Então aperta de novo. Depois a gente volta aqui a dar uma pressionada. Agora a gente vai precisar prender aqui para fazer a saia. Vocês vão deixar os bracinhos para fora. Pode deixar 4 fios, né, como se fossem 2. Aqui, ó, 4. Para cá, passo como se fosse a frente da boneca. Passa um bracinho para um lado. E aqui passo o outro bracinho para o outro lado. Tá? Assim. Se quiser também prender, prende, mas aqui não tem essa necessidade. E agora eu vou ensinar mais um truque também pra vocês, que é o nó escondido. O nó escondido nós vamos usar, pra ele não aparecer, um fiozinho do fio de barbante, 24 fios aqui da mesma cor da saia, pra não ficar aparecendo. Esse barbante ele é muito grosso, se eu usar ele aqui, ó, que é pra dar essa volta, vai ficar muito grosseiro. Então é legal a gente tirar um fiozinho só. Tá? Então eu vou tirar um fio, vou pegar aqui 2 mãos, como se fossem uns 30 centímetros. Eu vou cortar, porque depois eu posso reaproveitar esses outros fios que ficarem aqui, tá bom? Eu vou tirar aqui, posso tirar 1 ou 2, pra ficar mais firme, 2 é legal. E eu vou tirando aqui do meu próprio fio, que eu tô usando. Aqui temos, então, um pedacinho desse barbante de 24 fios. Eu vou aqui só conferir se tá bem apertado antes da gente amarrar ele, tá? Confere se tá apertado aí, se tá na altura, ó, desceu de novo. Eu quero ele mais pra cima pra não aparecer o meu cru. Então, fica aí atenta a isso, ok? E aí os bracinhos de novo, um bracinho pra cada lado, porque você não vai amarrar os bracinhos pra baixo. É como se aqui fosse ficar essa amarração a cintura. Então, os seus braços eles têm que ficar aqui pra cima. Pra aparecer aqui a cintura, né, gente? Ok? Então, vai deixar aqui pra cima. Vai segurar aqui embaixo, assim, bonitinho. E aqui a gente vai fazer, então, esse trabalho. Como que funciona o nó escondido? A ideia dele é que o nó ele vai ficar embaixo. Aqui, ó, não dá pra ver, tá vendo? Tá dando várias voltas e não dá pra ver o nó. É isso que a gente vai fazer. Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui e vou colocar
Vou mostrar pra vocês, só pra vocês terem a noção, aqui nesse beijinho pra enxergar melhor, tá? Eu vou colocar ele aqui, ó. Uma ponta pra cá e a outra eu vou fazer uma volta, tá? Pode ser assim ao contrário. Qual é a ideia? Que eu vou começar dando essa volta aqui, vou descendo e uma hora eu vou colocar meu fio aqui pra dentro. Vai funcionar mais ou menos assim. Eu venho aqui, deixei então uma ponta aqui pra cima, aqui tem essa voltinha e eu vou começar aqui a dar as voltas. Tá vendo? Eu vou segurar aqui minha ponta e vou dando a volta pra cá. Então, seguro e vou dando a volta. Quando eu achar que tá bom, eu passo meu fio dentro desse buraquinho aqui. E aí eu vou puxar aqui e o meu nó ele vai vir aqui pra dentro. Não vou fazer isso aqui porque eu quero fazer isso na minha boneca. Foi só pra mostrar pra vocês. Então, deixa eu soltar aqui. Esse nó aqui, ele é difícil de desfazer. Então, vamos lá. Então, aqui, eu vou colocar essa ponta aqui pra cima, como se fosse aqui no peito da boneca. E vou deixar essa voltinha aqui pra baixo, que vai ser onde eu vou acabar a minha volta. Não preciso chegar até tão aqui embaixo, mas eu deixo com um espaçamento aqui maior pra conseguir dar a volta. E aí eu venho segurando e enrolando aqui em volta. Se quiser, aproveita e troca aqui o lado, depois que já prendeu um pouquinho. E vai dando a volta. Se conseguir bastante, é legal porque fica mais firme, tá? E aí agora aqui, quando chegou no final, eu passo aqui por dentro dessa voltinha, dessa argolinha que eu fiz. Seguro uma ponta. Seguro aqui a outra. E puxo. E aí o meu nó, ele vai ficar aqui dentro, escondido. Olha só. E aí eu posso cortar, que ele não vai se soltar. Ok? Agora, aqui, nossa bonequinha está quase ficando pronta aqui. O que eu vou fazer agora? Ver aqui qual é o tamanho da perninha que eu quero. Essa tá menor, lembrando, porque eu dei a volta aqui no pescoço. E eu vou dar um nozinho nela. Eu podia ter dado uma volta menor também, se eu tivesse com um fio menor, não teria nenhum problema. E aqui eu dei um nozinho como se fosse o pé. Vou fazer a mesma coisa com a outra perna, pra ficar mais ou menos na mesma altura. Aqui. Tá? Posso aqui subir um pouquinho, ficou mais ou menos da mesma altura, eu vou cortar. Por fim, o que acontece agora? A gente pode desfiar aqui esse trabalho. Para desfiar, pode usar um pente bem fininho. Eu tenho aqui esses pentes, essa escovinha de peste, aqui já tá do trabalho que eu tava fazendo, que fica um pelinho do próprio barbante. E aí eu vou usar os dois, porque é legal usar um pente mais fininho, porque ele vai desfiando bem, vai penteando bem. E aqui esse outro também ajuda a desfiar, que ele tem um outro tipo de acabamento. Mas vocês podem adaptar com o pente que vocês tiverem em casa, tá? E eu vou usar, como aqui essa é minha estrutura de cortiça, vou usar um papelão aqui embaixo só pra não estragar aqui, não ficar arranhando a cortiça. Eu só vou tirar o quê? Essas perninhas daqui. E aí eu vou vir com o pente desfiando, tá? Se quiser, aqui tiver aquela prancheta, a prancheta ela também funciona bem pra segurar. Mas eu posso vir segurando aqui com a mão e vou... Ele vai dando essas voltinhas mesmo, e aí tem que ir fazendo com paciência, faz um lado, vira, faz do outro. Troca a ferramenta que você tá usando, ó, como ele já vai ficando mais aberto. O pentinho fino, ele funciona bem, tá? É legal ir trocando o lado, porque como vocês podem ver, ele tá virando aqui para um sentido, né? Porque o barbante, ele tem essa volta normal para um sentido, então é legal ir abrindo bem para ele perder isso. Aí eu posso trocar aqui a ferramenta que eu tô usando, mas vocês podem ver que aqui já abriu bastante. As perninhas para cima. Tá? E aí,
aqui nós temos ela praticamente pronta. Eu posso vir aqui cortar do tamanho que eu quiser. Assim. Aqui. Pode usar uma fita crepe se você quiser para ter certeza se tá reto ou se não tá. Aqui, como eu tô aqui meio de lado, vou deixar assim, pronto. E aqui, se eu quiser, eu também posso fazer a mesma coisa, mas com mais cuidado aqui, tá? Porque não tá aqui com esse nó, com esse fio, ele é mais fininho, né? Então tem que ter mais cuidado e tem que estar seguro aqui se prendeu bem ou não. Eu vou deixar ele aqui, ó, e vou fazendo isso com bastante cuidado. Ele não vai desfiar assim com tanta facilidade quanto mais espesso, tá? Eu posso ir fazendo se eu quiser. Posso ter colocado aqui mais barbante, como eu disse pra vocês também. Aqui é legal tirar, olha como ficou de barbante verde. Esse aqui ele gruda mesmo, tá? É o rasqueador, né, que chama. Mas pode ser o pentinho normal, tá, gente? Aqui. E aí eu vou abrindo. Posso fazer uma trança, posso fazer... E aí aqui, ó, nesse tipo de nó, como eu falei pra você, como ele é menorzinho pra vocês, né? Aqui ele pode ficar aparecendo. E aí eu posso usar um pedacinho de cola pra grudar. No nó punha de macaco, não acontece isso. Ele vem aqui certinho, eu não preciso cobrir nada, porque o cabelo eu coloco no nó. Eu vou amarrando ele no nó. E aí eu posso encontrar várias formas diferentes de amarrar. Eu tenho ele aqui amarrado só aqui em volta e vai vindo aqui pro lado. Eu tenho ele amarrado nesse outro, eu fui amarrando em vários pedacinhos, tá vendo? Pra fazer esse cabelo aqui. E aí aqui nesse caso, então, eu vou passar um pininho de cola pra esconder essas partes. O legal aqui, ó, vou mostrar pra vocês também como fazer com o nó punho de macaco, tá? Como que se faz o nó punho de macaco pra vocês poderem fazer. Que ele é bem simples. Aqui eu vou deixar até aqui como se fosse pro lado. Vocês podem criar a personalidade que vocês quiserem pra boneca de vocês. Aqui, como fazer um enrolado. Eu gosto de ir criando conforme eu vejo as características que parecem que vão surgindo na boneca. Deixa eu livrar aqui mais espaço para vocês verem. E aqui temos esse trabalho. Então eu vou virar aqui a câmera para mim e aí eu vou mostrar para vocês também como faz o nó punho de macaco. Eu vejo se vocês estão com alguma dúvida e tudo mais, ok? Aqui. Olha só, falaram aqui que não sabia que era tão fácil fazer o nó invisível. Pois é, às vezes a gente fica com algumas coisas na cabeça, né, achando que vai ser difícil e depois descobre que dá pra fazer de uma maneira bem simples. Legal, legal. Tudo perfeito, sim? Ah, maravilha, então, que deu pra entender bem. Então aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês bem rapidinho, porque já tá acabando aqui o tempo da nossa live, mas só pra vocês entenderem mais ou menos como que é a estrutura também do nó. Só deixa eu pegar aqui o barbante, tá? O fio aqui. Do nó punho de macaco pra vocês fazerem, mas em outro momento, outra live, eu explico de novo aqui também o nó punho de macaco. Mas aqui nós temos, gente. Vocês viram como ficou bonitinha? Dá pra deixar ela também com o cabelo solto, tá? Eu que quis deixar assim, com esse penteado. E aí dá pra... Depois aqui também é legal, né? Ver se o tamanho do braço tá bom, do jeito que vocês querem. Eu vou cortar aqui, então, rapidinho pra vocês, só pra mostrar como que funciona o nó punho de macaco. Nesse tamanho aqui de 3 milímetros, é legal 70 centímetros mais ou menos, porque é um nó que vocês precisam que tenha um tamanho grande pra fazer, mas ele acaba sobrando, que também dá pra usar na estrutura da boneca, tá? E aí vocês podem usar o que eu expliquei lá no começo da live de calcular os tamanhos dos fios com a regra de 3.
Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer um nó aqui simples na minha ponta. Ó, eu vou passar aqui. E aí, em vez só de passar uma vez, eu vou passar duas só pra criar um volume maior, tá? Se vocês conseguirem passar 2 vezes, vocês podem passar aí pra criar esse volume maior. Assim. E aí, aqui, o que vai acontecer? Você vai segurar ele, vou mostrar assim, ó. Vai segurar ele aqui dentro, tá vendo? Do dedo. E vai dar 3 voltas. Ó, ele vai passar, aqui tá assim. Tá vendo? Ele tá aqui dentro. Eu vou passar 3 vezes em cima e 3 vezes embaixo. Aqui passou 2 embaixo, 2 em cima. Ai, eu tirei da câmera. E vou passar aqui mais uma. Deu 3. É legal deixar o dedo mais aberto, tá? Pra você conseguir depois o quê? Fazer o quê? Passar aqui em volta. Eu passo em volta. Também 3 vezes. Deixando o nozinho que eu dei bem aqui no meio, tá? Eu virei aqui a câmera pra ver vocês. Mas não se preocupem que depois eu vou passar também esse nó e outras formas de fazer bonecas. Aqui, ó. Aqui desse lado já tem 3 voltas. Aqui também. E aí eu vou entrar. Então, ó, eu passei aqui no meu dedo e depois em volta, deixando o nó dentro. E agora eu vou tirar aqui do meu dedo só pra vocês conseguirem ver. Mas eu vou tentar aqui deixar arrumadinho. Eu entro aqui, ó. Aqui dentro. E dou também 3 voltas. Tá? Quem conseguir deixar aí no dedo, vai deixando no dedo também. Mas é a mesma ideia. E aí eu vou dando 3 voltas também. O legal desse nó, ele não é tão fácil de colocar o cabelo, de fazer essas possibilidades. Mas o que eu gosto muito de usar esse nó é porque ele dá uma mobilidade para a cabeça. A gente consegue mexer a cabeça, dá para criar vida. E isso é muito legal. Eu vou fazer, daqui uns 15 dias mais ou menos, um evento chamado Dar Vida a Nós. E nesse evento eu vou explicar com calma esses detalhes aqui de como que a gente pode criar com esses nós que dão mais possibilidades, tá? Então eu dei aqui mais uma volta até eu totalizar 3. E aqui eu vou fazendo esse nó punha de macaco. Depois é só eu puxar, tá? Eu venho daqui, dessa parte aqui, o meu nozinho ficou aqui dentro. Eu dou essas voltas e aí eu vou puxando. E aí eu faço desse jeito aqui um nó punho de macaco. Bom, então como eu disse pra vocês, depois eu vou explicar com mais calma esse outro trabalho aqui, essa outra forma de fazer. E aí a mesma ideia do nó que eu mostrei pra vocês, que a gente vai puxando os fios, tá? E aqui eu vou fazendo, vou puxando os fios, mas ele vai ficar, né? Ele fica aqui nesse resultado que eu mostrei pra vocês, que a gente tem essas possibilidades de bonecas, de criações e tudo mais. Então essa daqui foi a que deu tempo da gente fazer hoje, com esse nó aqui menor. Eu vou deixar, eu achei que ela tá com o bracinho um pouquinho grande. Eu vou cortar um pouquinho o braço, vocês podem também cortar aí, tá? E aí, a gente consegue finalizar. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que com essas bonecas também dá pra compor com cenários, né? Eu tenho aquela árvore ali em cima que eu coloquei a boneca, que dá pra vocês verem. E a gente pode compor, fazer balões, fazer uma série de coisas, ou então animar elas, né? Dar vida a elas, criar histórias, trabalhar com uma série de coisas, né? Virar uma bonequinha mesmo. Aqui, eu diminuí só o bracinho, como eu falei pra vocês, tá? Então aqui no nó punho de macaco, que eu vou explicar depois, mas pra vocês com calma, eu continuo puxando até chegar no fim. Aqui. E assim eu vou indo, tá? Bom, tá dando tempo aqui da live. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô finalizando aqui o nó punho de macaco pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem vai ter outra live, na terça-feira de novo. E aí eu vou abrir uma caixinha
com perguntas, com possibilidades, sugestões do que vocês querem, que vocês podem falar pra mim, pra gente pensar no conteúdo que seja bem legal pra vocês, tá bom? Alguma dúvida, algum comentário, vocês podem colocar, podem me mandar depois, aqui, eu finalizando aqui, tem o tempo da live, né? Então por isso que eu tô falando e fazendo aqui pra mostrar pra vocês esse nó. Ah, que bom que vocês gostaram, que bom. Vai vir muito conteúdo também aqui, então é só seguir. Pode seguir também se não tá seguindo lá no YouTube, no Facebook e tudo mais, tá? Então aqui, gente, ó, tô quase chegando no fim do nó. Eu só fui puxando mesmo, mas a estrutura é aquela que eu mostrei pra vocês, tá? E assim a gente vai indo. Ah, tentando chegar no fim do nó a tempo, gente. Fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Mas enfim, então a ideia do nó punho de macaco é que ele vai ficar assim, e aí é o que eu falo, que parece que tem um roxinho, né, aqui, ó, como se tivesse um olhinho, a boquinha, e aí ele tem esse movimento que dá pra gente animar. É isso. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado de conhecer esse nó diferente, que é pouco conhecido, esse nó diamante. Tem uma borboleta também, que tem aqui que eu já fiz, que ela é feita com essa cabeça de nó de diamante, que parece um pretzel que vai virando, né, esse redondo da cabeça, e que dá pra gente ver como existem muitos tipos de nós que nos ajudam pra cada coisa. Esse aqui ajuda pra poder colocar algo dentro, né, que tem essa estrutura que abraça assim em volta e a gente consegue colocar algo dentro e criar muitas possibilidades. Aqui já me veio, né, até a estrutura de um vaso que dá pra colocar coisas assim, ou cabelos assim de medusa. Fica várias ideias aí pra vocês colocarem na cabeça de vocês e sair da cabeça de vocês, que é muito legal. Obrigada, gente, boa noite e até aí a semana que vem. Tchau, gente, obrigada.